Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa do 7º ano com o professor Vitorino Rodrigues, tá? Hoje vamos trabalhar alguns conteúdos que já estudamos nas semanas anteriores, tá? Através de resolução de questões, tá? Vamos ver alguma coisa sobre conto, poema, variação linguística, figura de linguagem, sentido denotativo e conotativo, tá bom? Peguem caderno, lápis, borracha, caneta e vamos que nossa aula hoje é um tantinho longa, tá? Vamos às questões. No mundo dos sinais, né? Vamos ler esse texto para responder algumas questões sobre ele. Sob o sol de fogo, os mandacarus se erguem, cheios de espinhos. Mulungus e aroeiras expõem seus galhos queimados e retorcidos, sem folhas, sem flores, sem frutos. Sinais de seca brava, terrível, clareia o dia. O boiadeiro toca o berrante, chamando os companheiros e o gado. Toque de saída, toque de estrada. Lá vão eles, deixando no estradão as marcas de sua passagem. Então nós temos aí esse primeiro texto, é um conto bem curtinho, não é? Vamos para a primeira questão. A opinião do autor em relação ao fato comentado está em... Ora, opinião é aquilo que é subjetivo, que é pessoal, né? Aquilo que é particular. Normalmente aparece ali com algum adjetivo pelo meio, porque eu vou dar dando uma qualidade, uma característica de alguma coisa, e essa característica, essa qualidade, cada um vê de um jeito, por isso que a gente chama subjetivo, é particular, cada um tem a sua visão. Então o item que nós vamos encontrar, a opinião aí do narrador, do autor, é a letra C, sinais de seca brava, terrível. Essa palavra terrível aí é exatamente a palavra que dá a ideia, que marca a opinião, tá? Fiquem ligados nessa dica. Bom, ainda considerando o texto da questão 1, responda qual o seu foco narrativo. Então vamos lá. Sob o sol de fogo, sinais de seca brava terrível, lá vão eles deixando no estradão. Observe que o narrador não faz parte dessa narrativa. Ele não está aí. Então, qual é a resposta? Narrador, observador ou foco narrativo de terceira pessoa. Vamos agora para o próximo texto para a gente responder mais algumas questões. Vamos lá. O verde. Estranha é a cabeça das pessoas. Uma vez em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores. Para usar um lugar comum, ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos dessa cidade. Percebi certo dia que a árvore começava a morrer. Secava lentamente até que amanheceu inerte, sem folha. É um ciclo, ela renascerá. Comentávamos no bar ou na padaria. Não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore. E o técnico concluiu: fora envenenada. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Cheios de suspeitas, fomos até ela, indagamos e ela respondeu com calma, os olhos brilhando, agressivos e irritados: matei mesmo essa maldita árvore. Por quê? Porque na época da flor, ela sujava minha calçada e eu ficava varrendo as flores desgraçadas. Vamos então às questões. Classifique as partes da narrativa do texto lido em situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Lembram que toda narrativa tem ali uma situação inicial, mais ou menos equilibrada, aparece um conflito ali, um problema, né? E aí esse problema chega ao ponto máximo, que a gente chama de clímax, aquele ponto de maior tensão, e por fim o desfecho, que é quando a história se desenrola, se resolve esse problema e voltamos a uma situação inicial, né, que necessariamente não é igual àquela primeira, porque alguma coisa se mudou, se transformou durante o percurso da história. Bom,
Os vizinhos foram atrás de uma senhora suspeita de envenenar a árvore. Ora, a árvore estava lá, morta. Então, quando eles vão resolver, vão procurar, é aquele embate, lembra quando eu falei, quando eu expliquei o conteúdo, aquele encontro ali, que dali vai sair a solução, né, para aquele problema da narrativa. Então, corresponde, o item A corresponde ao clímax, que é o ponto de maior atenção, quando vai resolver, saber aí realmente quem foi que matou a árvore. A senhora, uma das vizinhas, matou a árvore por motivo fútil. Ora, isso aí já dá o quê? Explicando o motivo, naturalmente, que corresponde ao desfecho, não é verdade? Já é o fim da narrativa. Havia uma árvore incrível que dominava a rua onde o narrador morava, na cidade de São Paulo. Ora, isso aí é o quê? A situação inicial, é a primeira parte da narrativa. A árvore começou a morrer, secando lentamente, até que amanheceu inerte, sem folha, que é o conflito gerador, né? Esse aí é o problema apresentado da narrativa, é o conflito. Bom, aí agora vamos identificar o tipo de narrador. Vocês viram ali, ó. Pedi, nós, fomos. Ora, significa dizer, nós temos aí a primeira pessoa do singular e do plural. Então esse narrador é um narrador personagem, ou narrador de primeira pessoa, ou foco narrativo de primeira pessoa. O espaço, ora, na rua, na calçada. Assinale a alternativa em que não foram utilizadas palavras no sentido figurado. Palavra no sentido figurado, vocês lembram, né? É aquela palavra que tem um novo significado especial pelo contexto, que é diferente do usual que a gente utiliza no dia a dia, tá? Do real, né? Então vamos lá. Ora, o vento acaricia meus cabelos. Gente, vento não pode acariciar, porque aí é um tipo de personificação. Eu estou dando uma característica humana para o vento. Minha vida é um livro aberto, já falei para vocês. Vida, livro aberto é uma metáfora, não tem nada a ver com, né? Com vida real, assim, o sentido dela é diferente. A propaganda é a alma do negócio. Propaganda e alma também são coisas completamente diferentes. Então, até a letra A, B e C são sentido figurado, conotativo. A única que não é conotativo, que não é figurado, é a letra D. Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. A coluna que você sabe, você se encosta, tá bom? Aquela coluna que você se escora ali para lanchar na escola, por exemplo. Então, sentido real, né? A frase em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo é: além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos. Ora, fruto vem de árvore, não tem nada a ver com fruto com político, né? Então, fruto aí quer dizer, rendeu ganhos, né? Teve lucros, enfim, teve algum ganho. Então, isso aí é sentido figurado, conotativo. Com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. Percentuais pode causar inveja? Se eu tiver assim 100% de aumento do meu salário e você só teve 10%, você pode sentir inveja, será? Eu estou desconfiado que é a letra B, mas vamos ver as outras. Os genéricos estão abrindo as portas do mercado. Gente, os genéricos são os remédios. Como é que abre a porta? Não, isso é sentido figurado, tá? A indústria disparou gordos investimentos. Disparar é uma ação, não é verdade? Que apenas uma pessoa que tem vida própria pode praticar. Então, realmente, a letra B, percentuais, sim, podem causar inveja. Tá? Classifique as figuras de linguagem presentes nos itens abaixo em metáfora, metonímia, comparação e personificação. Lembrando que metáfora é quando eu associo elementos que são completamente diferentes, mas eu encontro ali uma forma de associá-los por alguma característica comum. Acontece que essa associação ela é direta, tá? Que é diferente, por exemplo, da comparação. Porque na comparação eu tenho também elementos que são diferentes entre si, mas eu tenho ali a palavrinha como, tal qual, né, igual. Ou seja, eu tenho um marcador ali que me diz que eu estou comparando ali para ver qual das duas, né, estabelecer uma relação aí de superioridade, de igualdade ou de inferioridade, né? Tá? Na comparação, ou seja, são muito parecidas. Por exemplo, minha vida é um livro aberto, é uma metáfora, mas se eu disser assim, minha vida é pública como um livro aberto. Ah, aí eu falei, pública, eu tenho aí o elemento comum que não aparece na metáfora, e eu tenho a palavra como, que também não aparece na metáfora. E aí eu tenho uma comparação, tá?
Metonímia é um tipo de substituição. Quando eu digo assim, eu comi 3 pratos de comida, não comi o prato, eu comi a comida. Eu li Machado de Assis, eu li a obra, o livro do Machado de Assis, tá? Comprei um Classic, não, eu comprei um carro da marca Classic. Compreende aí a metonímia? Eu substituo um termo por outro. E a personificação, a gente lembra das fábulas que estudamos aí há muito tempo, que é exatamente quando eu atribuo características humanas, né, aos animais e às coisas inanimadas, ou então eu dou vida às coisas inanimadas, aí eu tenho uma personificação, tá? Então, letra A, ouvir a Anitta me proporciona alegria. Gente, a gente não ouve a Anitta não liga pra gente. Oi, Vitorino, tudo bom? Como é que tá a aula hoje? Os alunos estão aprendendo? Não, a gente escuta a música da Anitta. Então, eu estou substituindo. Então, eu tenho uma metonímia. Seus olhos são 2 céus em miniatura. Gente, é lindo, é poético, mas céu é uma coisa, olho é outra coisa completamente diferente. Mas eu estou aproximando de uma maneira tão direta, como se eles fossem a mesma coisa, tá? Eu sei que eles são lindos, são azuis. Ah, mas aí, essa ideia aí que eu aproximei, tá só na ideia, não está escrita. Então, quando isso acontece, é uma metáfora. Virgílio, traga-me uma Coca-Cola bem gelada. Gente, Coca-Cola é uma marca. Na verdade, a pessoa vai levar o quê? Um refrigerante. Que poderia ser um Guaraná, poderia ser uma Fanta laranja, uma Fanta uva, mas ele quer uma Coca-Cola. Então é uma metonímia, eu estou substituindo aí, tá? Meu novo apartamento é uma caixa de fósforo. Gente, apartamento e caixa de fósforo são completamente diferentes. Mas eu aproximei, gente, porque é tudo apertado, é pequenininho. Não é pequenininho uma caixa de fósforo e um apartamento? Então, eu observe que eu encontrei aí algo para aproximar os dois. Mas eu fiz uma aproximação tão direta como se fosse a mesma coisa, tá? Então, quando isso acontece, nós temos uma metáfora. A cidade adormecida parecia um cemitério sem fim. Bom, aqui nós temos, parecia um cemitério sem fim. Eu não estou dizendo que a cidade é um cemitério. Eu estou dizendo que parecia. Porque estava adormecida, estava silenciosa, igual um cemitério. Então aqui eu tenho o quê? Uma comparação. As palavras não nascem amarradas, saltam, se beijam, se dissolvem. Aí, meu amigo, é uma festa. Como é que a palavra pula, salta, beija? Não, eu estou dando aí característica humana, estou dando vida para as palavras. Então aí eu tenho sim, com certeza, uma personificação. Tá bom? Palhaço. Rir é um remédio, o circo é vida. Senhoras e senhores, o palhaço convida. Os mágicos são incríveis, trapezistas vão e vêm, todo confete é colorido, o palhaço também. Quem tem males espanta, quem tem doença se cura, algodão doce e marmelada, o palhaço procura. O rei das selvas é destemido, a bailarina traça o seu passo. Infinitos podem ser pequenos, mas ninguém é como o palhaço. Olha que brincadeira. Vocês viram aqui que nós temos um poema, ok? Então vamos às questões. Sabemos que a poesia é um texto que se estrutura em versos e estrofes e com forte musicalidade, que se obtém através de rimas, jogos de palavras, dentre outras formas. Quantos versos e quantas estrofes tem o poema Palhaço? Verso é cada linha do poema, estrofe o conjunto, então nós temos o quê? 16 versos e 4 estrofes. Identifique as rimas presentes no texto e copias. Na primeira estrofe nós temos vida, que rima com convida, né? Na segunda estrofe nós temos vem, que rima com também. Na terceira, cura, rima com procura. E na quarta, passo, rima com palhaço. Classifique as figuras de linguagem constantes nos versos. Rir é um remédio, mas rir e remédio são diferentes. Quando eu aproximo assim, de uma maneira, embora eu saiba que tem traços comuns, mas eu aproximo assim, de jeito que eu estou igualando os dois, eu tenho uma metáfora. Mas ninguém é como o palhaço. Opa! Ninguém é como comparação. Leia o texto abaixo para responder a nossa última questão. Quando é hora de comer, nós comemos. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar,
nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Perceberam a jogada aí? Malandros, né? É isso aí, vamos às questões. Que variedade linguística o personagem da imagem acima usou para se expressar? Linguagem culta ou coloquial? Gente, é a linguagem coloquial. Poderíamos chamar de regional também, né? O fato de ser regional não deixa de ser coloquial, porque coloquial quer dizer assim, do jeito que a pessoa fala. Então, ele fala lá no interior, bacana, então coloquial é a resposta. Linguagem culta é aquela que acompanha as regras da gramática, boa pronúncia, boa escrita e tal. Essa linguagem usada por o personagem é considerada correta ou errada? Por quê? Gente, não existe exatamente uma forma errada de falar. Existem as situações, os contextos. Claro, eu já falei isso, nós que somos estudantes, somos professores, somos pessoas escolarizadas, a gente tem esse registro formal da linguagem, que a gente aprende nos livros, e a gente precisa utilizá-lo, sim, em algumas situações, né? Porém, eu não posso dizer que está errado. Esse senhor, pela maneira como ele se veste aí, ele não tem uma escolaridade assim, uma formação escolar. Então como é que ele vai falar, de acordo com a norma padrão, se ele não teve acesso? Aí por isso ele fala errado. Não, ele não fala errado, a gente entende o que ele fala. A gente compreende, a comunicação acontece. Vamos às respostas. Correta, pois está adequada à situação de fala, considerando que o falante, a se julgar pela sua fisionomia e maneira de se vestir, aparenta o quê? Ser alguém com pouca ou nenhuma escolaridade, ele não teve acesso aos estudos. Ou seja, é o registro linguístico que ele domina. Naturalmente que não está de acordo com a variante formal da língua. Mas está errado? Não. O que acontece é que muitas pessoas que querem achar que a sua forma de falar é a mais correta acabam discriminando. E aí estão praticando o que nós chamamos de preconceito linguístico. Cuidado, gente. Não é uma boa ideia. Não é. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar essa aula. Estudem direitinho. E tem tarefa aí na sala virtual, no WhatsApp, impressa, para vocês responderem. Quando for responder a atividade, fiquem sempre voltando a essas questões, porque você vai, com certeza, tirar de letra. Fiquem em casa, se cuidem. E até a nossa próxima aula. Tchau!